Olha só como é que a gente pode trazer mais informações sobre um texto bíblico apenas prestando mais atenção. Então, o objetivo dessas aulas que nós tivemos, de hermenêutica e exegese, era tentar encontrar o contexto original e a mensagem original do autor, para que isso, no meu momento de oração, de estudo, pudesse complementar o que Deus estava falando para mim. Então, vamos lá. Um exemplo prático aqui, Lucas, do 1 ao 4. Primeiro ponto que eu tenho que entender, você vai usar isso para qualquer texto bíblico que você estiver lendo, o Antigo ou Novo Testamento, é entender quem é o autor. Porque quem é o autor define a mensagem. Moisés falou para um público, Esdras para outro público, e aqui Lucas vai falar para um público totalmente diferente. E o nome do livro determina o lugar que ele está na Bíblia. Lucas é um dos evangelistas. Ele escreve um evangelho. E qual a mensagem central do Evangelho? Jesus Cristo. Então, o que eu vou encontrar em Lucas não é outra coisa além de um relato sobre a vida, morte, ressurreição e ministério de Jesus Cristo. Eu escolhi aqui o capítulo 1, verso 1 ao 4. Antes dos dois pontos é sempre o capítulo e depois o verso ou a série de versos 1, 2, 3 e 4. Como a gente pode olhar, tem um prefácio. O prefácio ele é sempre uma apresentação de um tema. Geralmente, eu uso um prefácio quando eu estou escrevendo uma carta enviada para alguém. Paulo vai fazer isso daí muito bem nas suas cartas, mas talvez autores do Antigo Testamento não façam, porque estão relatando profecias, estão relatando eventos históricos que não tinham uma necessidade de ter um prefácio introdutório. Então, esse material, somente pelo que eu leio aqui, eu sei que é um evangelista enviando um relato para alguém. Verso 1 ao 4, você pode pausar esse vídeo agora, ler todos os versículos e voltar para a explicação que começa no verso 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O primeiro ponto que Lucas está dizendo é, visto que muitos já empreenderam, muitos tiveram o desafio, o ofício de elaborar uma narração coordenada. Então, Lucas está dizendo que teve muita gente que falou sobre Cristo, que escreveu sobre Cristo, que relatou. E ele vai ter acesso a essas pessoas. Ele faz questão de ir atrás dela. Sejam pessoas importantes ou não, ele quer ouvir um público geral que falou sobre Cristo. Quem está falando o que sobre Cristo? E pessoas que conseguiram fazer uma narração coordenada, apresentar os fatos dia após dia. Pessoas que tinham o mínimo de seriedade. Mas que fatos? Fatos que entre nós se realizaram, os fatos que aconteceram no meio desse público, desse povo, que era a nascente igreja de Jesus. Então, Lucas está dando uma ênfase não para temas do Antigo Testamento, nem temas apocalípticos da escatologia de João, mas a igrejinha que está nascendo naquele contexto das viagens missionárias de Paulo. Verso 1, o verso 2 vai complementar o primeiro. Conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, testemunhas oculares são aqueles que viram. Qual a principal classe de pessoas que viram o ministério de Cristo? Os apóstolos. E eu sei que Lucas ele acompanhou principalmente o apóstolo Paulo em suas viagens até a sua última viagem, morte em Roma. Então Lucas está dizendo que ele ouviu um público geral, mas que ele também ouviu um público específico, um público especialista, que aqui eles falaram do que eles ouviram. E aqui eles ouviram de Cristo. Então aqui é a segunda geração que está falando, aqui é a primeira. E a autoridade aqui vai validar o que tem de verdade nesse. Então Lucas está fazendo um ofício literalmente como um historiador, de reunir as fontes para tentar chegar numa verdade, a partir daqui e refinando aqui com os apóstolos. Terceiro, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, Lucas ele não ouve um relato aqui e sai falando, ele ouve um relato aqui, ele complementa aqui e ele leva para casa para investigar tudo desde sua origem, desde o nascimento de Cristo. Como é que foi, o que aconteceu, várias pessoas falaram sobre isso. Para dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então ele vai fazer uma carta, uma exposição em ordem, para um homem chamado Teófilo. Eu tenho que entender quem é esse destinatário. Teófilo é um nome que não é um nome hebraico. Não é Elias, não é Eliseu, não é Esaú, não é Jacó. É o Theos. E Filéu é aquele que é amigo de Deus. É um nome grego, um nome muito comum entre os gregos. E os gregos fazem parte do povo que é chamado de gentio. O gentio da fé, aquele que não tem uma aliança como os judeus têm. O povo não circuncidado. O povo que não é judeu. Geralmente gregos e romanos, porque Roma era o maior império do mundo e o grego era o controle cultural, a língua difundida era o grego. Esse Teófilo, então, a primeira pista que eu tenho sobre ele é que ele seja um homem grego, porque o nome dele é grego. Só que aí Lucas usa um termo aqui também excelentíssimo. Esse termo vai aparecer uma única vez, vai ser repetido, desculpa, algumas vezes, mas para um único tipo de pessoas no livro de Atos, que são Félix e Festo, que são duas autoridades romanas que Paulo vai encontrar lá em Cesareia. Então, se Lucas escreve o Evangelho e o livro de Atos, usando excelentismo para se referir a homens importantes, menciona Félix e Festo, então eu imagino que Teófilo também era um homem de um cargo elevado. Até porque para construir, para manter uma carta, precisava de muito dinheiro. Então esse Teófilo era alguém importante. E aqui o último ponto, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Se Lucas era um homem que acompanhava Paulo e Paulo sempre ganhava almas, as pessoas eram convertidas, eu tenho que entender que aqui, tenha plena certeza das verdades. Ele é um homem que também é cristão. Afinal, ele ia mandar uma carta dessa para alguém que não fosse cristão, que poderia gerar uma perseguição. Mas se ele ainda está procurando verdades, ele tem muitas dúvidas. Precisam ser confirmadas essas verdades, para que as dúvidas fossem esclarecidas. Qual é o tipo de gente que é um cristão cheio de dúvida? É um recém-convertido. O que faz total sentido quando nós vemos a movimentação de Lucas no livro de Atos. Então, quando eu olho para o prefácio, eu tenho muitas pistas do livro. Eu sei que ele foi escrito para um homem que provavelmente financiou ele, chamado Teófilo, que era um cristão recém-convertido em busca de verdades, onde Lucas apresenta uma exposição em ordem, então, basicamente, uma carta, feita a partir da entrevista com fontes primárias específicas como os apóstolos, fontes secundárias como pessoas gerais. Isso daqui tudo foi validado porque a igreja entendeu como um livro canônico e está na minha e na sua Bíblia. Então esse prefácio já me traz muitas informações do que eu vou esperar no Evangelho de Lucas. Então quando eu leio, releio e tento examinar os detalhes das palavras, eu tenho inúmeras informações e o meu texto, a minha leitura é enriquecida. Faça isso, não somente com Lucas, mas com outros livros da Bíblia. Tem esse desafio de ler, reler e examinar. Você vai encontrar muitas informações.